Olá, boas-vindas a mais uma explicação trazida pela Ford College. Na nossa última lição sobre como traduzir análises em resumos estruturados, vimos a teoria. Bom, hoje é o dia de colocar a mão na massa com o nosso rascunho guiado. A ideia aqui é transformar todo aquele trabalho analítico rigoroso em algo prático, totalmente tangível. Vamos pensar nesse processo como uma verdadeira linha de montagem de engenharia. O nosso produto final nessa esteira é o rascunho inicial do Capstone, o projeto principal que explora o papel da prova de história no avanço da rede Solana. Então, é hora de pegar aquelas peças soltas e métricas que já avaliamos e construir uma estrutura sólida, passo a passo, sem complicação. E para manter o ritmo e organização bem técnica, a gente vai seguir um roteiro direto. Primeiro, preparação e metas iniciais. Depois, a gente passa para a montagem da visão executiva, seguida de contexto e métodos. Na sequência, vamos para as conclusões baseadas em evidências, recomendações de melhoria e, por fim, um checkpoint e os próximos passos. Basicamente, esse é o nosso guia para um sprint de trabalho super focado de 90 minutos. Então, vamos começar pela preparação e as metas iniciais. É exatamente aqui que começamos a construir a fundação de todo o documento antes de partir para a escrita pesada. Nessa fase inicial, a nossa entrega principal é o que chamamos de incremento de projeto. E o que é isso na prática? É simplesmente um rascunho inicial, focado e pronto para revisão, que junta as descobertas técnicas e as propostas de melhorias em um único lugar padronizado. A gente sabe que passar da análise pura de dados para a escrita de texto às vezes dá aquela travada, não é? Mas olha, esse bloqueio criativo é só um pequeno gargalo na rede, algo super temporário que a gente resolve rapidinho quando se tem uma boa planta baixa em mãos. Para evitar qualquer travamento, nós temos uma folha de especificações mestre. Vamos encarar isso como restrições de engenharia mesmo. São limites rigorosos, mas incrivelmente úteis para não perdermos o foco. A visão executiva tem que ter 300 palavras ou menos. O contexto e métodos fica na mesma margem enxuta, 150 a 300 palavras. Já as conclusões, cada uma vai levar ali entre 100 e 200 palavras. E as recomendações são ainda mais curtas, variando de 40 a 80 palavras. Essa limitação força a gente a manter a atenção exclusivamente no que importa: a análise do mecanismo de prova de história, eliminando qualquer gordura no texto. Com as métricas definidas, o nosso primeiro bloco de 30 minutos é focado na montagem da visão executiva, que atua como a especificação mestre do projeto. E o que faz uma visão executiva ser realmente eficaz num documento técnico de alto nível? Bom, ela precisa atuar como um guia de navegação super compacto. A função dela é declarar sem enrolação o escopo, o público-alvo e a tese central do resumo do projeto. É para orientar a leitura instantaneamente. Por exemplo, detalhando logo no primeiro parágrafo qual é o impacto do mecanismo de prova de história na escalabilidade da Solana. Ela é a âncora do texto. Se essa visão for vaga, o resto do projeto simplesmente perde a credibilidade. A montagem prática disso é feita em 4 passos bem sequenciais. Passo 1, preencher os metadados com rigor. Título, autor, data, público. Passo 2, escrever a visão central focando no escopo e na tese. Passo 3, resumir as 3 principais conclusões que surgiram na análise de dados. E o passo 4, que é essencial, enxugar tudo para menos de 300 palavras. No mundo da escrita técnica Web3, a gente precisa fugir daquela tentação de usar adjetivos vagos só para o texto parecer inteligente, sabe? Precisão e dados enxutos é que constroem a autoridade de verdade. Depois disso, entramos em um bloco rápido de uns 10 a 15 minutos, focado em contexto e métodos. É a hora de instalar os componentes centrais do documento. Nessa parte, precisamos expor a pura essência de como a pesquisa foi fundamentada. Quais foram as fontes de evidência? Quais métodos de medição foram usados, tipo captura de pacotes de dados ou testes de benchmark. Além disso, precisamos incluir as principais premissas adotadas no estudo. E um detalhe que não pode faltar: as referências diretas a nomes de arquivos como throughput_charts.png. Isso é absolutamente crucial para quem for auditar o trabalho depois. O segredo aqui é fornecer o contexto de como medimos a performance da rede, mas sem soterrar a tese principal debaixo de excesso de jargões. Agora chegamos no bloco mais longo, de uns 25 a 30 minutos, as conclusões baseadas em evidências. É aqui que fixamos os pilares de sustentação da tese.
Tem uma premissa muito forte extraída da nossa teoria que diz o seguinte: a rastreabilidade é a exata diferença entre uma escrita técnica persuasiva e um resumo vago. Em projetos muito complexos, quem revisa precisa conseguir rastrear qualquer afirmação e ir direto na fonte, no artefato que comprova aquilo. O nosso rascunho tem que funcionar como um esquema técnico, apontando certinho para os parafusos lógicos que seguram a máquina toda. Sem essa rastreabilidade, qualquer conclusão não passa de uma opinião, e opiniões sozinhas não se sustentam aqui. E para garantir essa rastreabilidade perfeitamente, a gente aplica um padrão estrutural exato em pelo menos 3 conclusões. Passo 1. A gente formula uma afirmação técnica clara e inequívoca. Passo 2. Anexamos um ponteiro direto para o arquivo ou linha de dados que embasa aquele argumento específico. E o passo 3. Fornecemos uma breve implicação sobre o que essa descoberta significa para o sistema como um todo. Essa tríade forma uma barreira lógica bem robusta. Dá só uma olhada nessa comparação para entender como a qualidade muda radicalmente. De um lado, uma afirmação genérica. A latência melhorou muito. Isso é vago e seria reprovado na hora em uma revisão técnica. Do outro lado, a versão baseada em evidências. A mediana da latência de confirmação caiu de x para y sobre a condição z, apontando direto para linhas específicas de um arquivo de dados, explicando que isso reduz a contenção. A precisão, junto com a prova documental, cria um argumento inabalável. Isso é vital quando estamos dissecando a geração de blocos na Solana. Com esses pilares bem firmes, podemos gastar os próximos 15 minutos nas recomendações de melhoria, que é basicamente pintar a visão de futuro do projeto. Cada recomendação que a gente propõe precisa seguir uma anatomia rigorosa. Primeiro, tem que ser uma ação técnica clara e que dê para implementar de verdade, nada é abstrato. Depois, tem que carregar um nível de prioridade, alta, média ou baixa. E exige uma justificativa de uma linha que se conecte diretamente a uma daquelas conclusões que acabamos de montar. Conseguir formular essas melhorias arquitetônicas, aliás, é uma das competências analíticas mais vitais que a gente explora a fundo nos programas voltados para a Web3 da Ford College. E assim chegamos à reta final da nossa linha de montagem, o checkpoint e os próximos passos. É a fase vital de garantia de qualidade antes da revisão. O checklist final antes do envio funciona quase como um script de auditoria no sistema. Vamos checar? A visão executiva tem 300 palavras ou menos? Temos pelo menos 3 conclusões perfeitamente rastreáveis com ponteiros de evidência? O texto traz no mínimo 2 recomendações claras? E o arquivo está nomeado corretamente? Se a resposta for não para qualquer um desses critérios, a instrução técnica é simples. Pausa esteira, faz um sprint rápido só para consertar essa falha específica e só então libera o documento para revisão. E depois de liberar o documento, o próximo passo é se preparar para iterar incansavelmente. Na próxima etapa do projeto, esse rascunho evolui para um texto polido. É quando a gente vai ajustar a linguagem para o máximo de clareza, refinar as citações com precisão acadêmica e usar toda essa narrativa para fazer uma ponte lógica com análises ainda mais complexas, tipo a arquitetura de armazenamento de estado nativa da Solana. Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão bem provocativa sobre rigor metodológico. Que dados adicionais seriam necessários para que a confiança nas conclusões do projeto saltasse instantaneamente de baixa para alta, antes da submissão final? Manter esse tipo de questionamento sobre as próprias métricas e a mentalidade crítica exigida em qualquer análise tecnológica avançada. Foi excelente trabalhar nessa estruturação hoje. E para dominar esses e vários outros tópicos avançados do universo Web3, não deixem de acessar o portal forge.college, a principal base de conhecimento educacional desse ecossistema. Continue estudando, continue inteirando e até a próxima!